Você brilha mais do que isto. Aquela voz grave e quente ecoou em sua mente, um sussurro que parecia capaz de dissipar todas as sombras. Não apenas nesta luxuosa cobertura, mas em sua própria alma. Mas era a verdade, ou apenas um vislumbre fugaz de esperança em uma vida acostumada às sombras? Nossa história começa em um momento como este. Um momento que poderia mudar tudo. Se você já se sentiu pequeno em um mundo vasto, se já desejou que alguém visse a verdadeira luz dentro de você, então fique conosco, venha, ouça, porque nesta história de uma garota tímida e um CEO frio, você pode encontrar um pedaço de si mesmo. Elara Mendes sentia-se como uma nota dissonante na sinfonia opulenta da cobertura. Tudo era elegante, minimalista e frio, do piso de mármore preto azeviche que refletia as luzes do teto como um céu estrelado artificial. As paredes de vidro do chão ao teto que exibiam a cintilante paisagem urbana abaixo. O ar cheirava a couro caro e a um perfume sutil e não identificável. Era limpo demais, arrumado demais, silencioso demais. Elara agarrou a alça de sua gasta bolsa de lona para ferramentas. Uma herança de seu pai. A bolsa, com suas leves manchas de graxa e o familiar cheiro metálico. Era a única coisa que aprendia a realidade. Uma âncora neste oceano de estranheza. Ela fora convocada aqui por um motivo simples, mas aparentemente urgente. Uma luz não estava funcionando. Não uma lâmpada comum, mas um lustre de cristal complexo e de design personalizado que pendia suspenso no meio da sala de estar como uma chuva de meteoros congelada. O mordomo, um homem mais velho em um terno perfeito, a acompanhou e depois se retirou silenciosamente, deixando-a sozinha com o mestre da casa. E lá estava ele, Juliano Carvalho. Seu nome era sinônimo de poder no mundo imobiliário. Arranha-céus com o nome de sua empresa remodelavam o horizonte da cidade. A imprensa o descrevia como frio, decidido e implacável quando necessário. Mas o homem parado de costas para ela, olhando pela janela, era mais do que os jornais descreviam. Ele era alto, seus ombros largos acentuados por uma camisa perfeitamente talhada. Mesmo de costas, ele exalava uma aura opressora, um silêncio poderoso que parecia engrossar o ar na sala. Elara pigarreou, um som pequeno e perdido. Senhor Carvalho? Sou Elara Mendes, da Mendes Serviços Elétricos. Estou aqui para verificar seu sistema de iluminação. Juliano se virou. Seu rosto poderia ter sido esculpido em mármore, com uma mandíbula afiada e olhos da cor de aço frio. Eles a varreram, do cabelo castanho apressadamente preso, a sua camiseta simples e jeans de trabalho, até suas botas empoeiradas. Uma carranca quase imperceptível apareceu entre suas sobrancelhas, e Elara sentiu-se encolher. Ela sabia como devia parecer. Não pertencia a este lugar. Não está funcionando, disse ele, sua voz grave e uniforme, desprovida de emoção. Minha equipe tentou de tudo. Disseram que eu precisava de um especialista. Sim, senhor. Vou dar uma olhada agora mesmo. Elara tentou manter a voz firme. Moveu-se em direção ao lustre, sentindo os olhos dele nela, rastreando cada movimento seu. A presença dele era como um ímã maciço, sugando todo o ar de seus pulmões. Ela abriu sua bolsa de ferramentas. O familiar tilintar de alicates, chaves de fenda e seu multímetro a acalmando um pouco. Este era o seu mundo. Fios, circuitos, o fluxo de energia, essas coisas ela entendia. Eram lógicos, previsíveis. Ao contrário das pessoas, ela montou uma pequena escada e subiu com cuidado. De cima, podia ver a complexidade do sistema mais claramente. Não era apenas uma luz, era uma obra de arte. Centenas de cabos de fibra ótica finos como cabelo, cada um com um pequeno cristal na ponta. Eram tecidos juntos para criar um efeito cintilante e estrelado. Meu arquiteto disse que ele é programado para imitar a constelação de Cassiopeia. A voz de Juliano veio de baixo. Ele se aproximara. Elara se encolheu, quase derrubando a chave de fenda. É lindo, gaguejou ela,
não ousando olhar para baixo. Focou-se na tarefa. Verificou a fonte de alimentação, os conectores, a placa de controle. O suor começou a brotar em sua testa, não do calor, mas da pressão. A sensação de ser observada fazia seus dedos tremerem ligeiramente. O problema não é a fonte de energia, murmurou para si mesma. Depois, mais alto, a alimentação principal está boa. Parece que há um problema com o microcontrolador que distribui energia para as fibras ópticas. Ela ouviu seus passos no chão de mármore, parando bem na base de sua escada. Você consegue consertar? Posso tentar, respondeu Elara. Preciso contornar o controlador para diagnosticar qual chip está com defeito. Ela se pôs a trabalhar, seu foco intenso gradualmente afastando seu medo. Naquele momento, ela não era mais a tímida Elara Mendes. Era uma eletricista habilidosa. Seus dedos se moviam com perícia, cortando, descascando e conectando pequenos fios. Trabalhava em silêncio. Os únicos sons, sua própria respiração suave e o clique de suas ferramentas. Juliano ficou ali, observando. Estava acostumado a dar ordens e ver resultados. Mas algo nesta cena o cativou. A concentração absoluta da garota, o jeito como seus dedos finos, mas firmes, lidavam com os detalhes intrincados, sua quietude competente. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera. Após cerca de 20 minutos tensos, Elara o encontrou, uma junta de solda fria em um chip minúsculo, uma falha de fabricação quase indetectável. Com um ferro de solda em miniatura, ela cuidadosamente reaqueceu a conexão. Então recuou e acionou o interruptor. Nada aconteceu. O coração de Elara afundou. Estaria ela errada? O silêncio na sala tornou-se pesado. Ela podia sentir a decepção dele, mesmo que ele não dissesse uma palavra. Espere, disse ela, sua voz mal um sussurro. Percebeu que se esquecera de reiniciar a sequência. Pressionou um pequeno botão no painel de controle e então a luz floresceu. Não um brilho forte, mas um brilho suave e etéreo. Centenas de pequenos pontos de luz cintilavam nos cristais, criando uma cassiopeia perfeita no teto, sua luz dançando pelas paredes escuras e pelo chão polido, transformando a sala fria em um espaço mágico. Elara soltou um suspiro de alívio. Um pequeno sorriso inconsciente adornando seus lábios enquanto admirava seu trabalho. Ela se virou, pronta para descer, e encontrou o olhar de Juliano. Ele não estava olhando para o lustre, estava olhando para ela. Seus olhos cinzentos não estavam mais frios, continham um calor surpreendente, uma profunda curiosidade. A sala inteira estava banhada na luz suave que ela criara. E essa luz parecia se refletir em seus olhos. Ele deu um aceno lento e pensativo. Você consertou? Sim, respondeu Elara. Seu coração agora martelando por um motivo totalmente diferente. Ele deu outro passo em sua direção. Esticando o pescoço para olhá-la na escada, a luz da constelação artificial brilhando em seu cabelo. Sabe, disse ele, sua voz mais suave do que nunca. Você brilha mais do que isto. As palavras de Juliano pairaram no ar entre eles, cintilando como os próprios cristais acima dela. Elara sentiu um rubor subir por suas bochechas. Desceu apressadamente da escada, seu constrangimento retornando 10 vezes mais forte. Guardou suas ferramentas, seus movimentos tornando-se apressados e desajeitados. Só queria terminar o trabalho e sair dali. Longe de seu olhar perscrutador e das palavras que faziam seu coração acelerar. Obrigada, senhor. A fatura será enviada para o seu escritório, murmurou ela, não ousando olhá-lo. Espere, Mendes, disse Juliano. Ele não estava mais usando o sobrenome dela de forma tão formal. Seu nome é Elara, não é? Sim, respondeu ela, surpresa por ele se lembrar. Ele contornou o sofá de couro até a mesa de centro de vidro, onde um grande projeto estava estendido. Gesticulou para que ela se aproximasse. Quero que você dê uma olhada nisto. Hesitante, Elara se aproximou. No desenho, havia a renderização de um prédio antigo, de tijolos vermelhos com janelas em arco e detalhes de arenito desgastados pelo tempo. Era belo em sua decadência.
O antigo prédio do Banco Winthrop, explicou Juliano. Minha firma acabou de adquiri-lo. A maioria das pessoas quer derrubá-lo. Dizem que é muito velho, sem salvação. Mas eu vejo potencial. Ele passou um dedo pela fachada do prédio no projeto. Quero restaurá-lo, transformá-lo em um espaço de uso misto. Lojas, escritórios e lofts de arte. Mas quero manter sua alma. Não quero painéis de LED sem alma e conduítes expostos arruinando a arquitetura. Elara ouvia, sua curiosidade profissional superando sua timidez. Podia ver os desafios, fiação antiquada, códigos de segurança de edifícios históricos, integração de tecnologia moderna sem perder o charme vintage. É um projeto gigantesco, disse ela, sua voz cheia de admiração. É, concordou Juliano. E a iluminação é uma parte crítica. Não preciso de um engenheiro elétrico que apenas lê projetos. Preciso de um artesão. Alguém que entenda que a luz não é apenas para ver, mas para sentir. Alguém que pudesse fazer esses cristais inanimados cantarem. Ele olhou para o lustre que ela acabara de consertar. O coração de Elara começou a bater forte. Ela entendeu o que ele estava insinuando, mas parecia absurdo demais. Senhor, eu verifiquei seu arquivo, interrompeu Juliano, virando-se para ela, seus olhos cinzentos focados inteiramente nela agora. A empresa de seu pai? Ele era conhecido por trabalhos de restauração. Você a assumiu. A maioria de seus contratos são pequenos reparos residenciais. Por quê? Sua pergunta foi tão direta que fez Elara se encolher. Eu consigo administrar, respondeu ela fracamente. É estável. Estável não é a palavra que eu usaria para descrever o trabalho que você acabou de fazer lá em cima, disse ele, seu tom firme. Aquilo foi finesse. Quero que você lidere o projeto de iluminação do prédio Winthrop. Elara ficou atônita. Sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso não era um trabalho de reparo. Era um projeto colossal, um contrato que poderia mudar completamente a escala de sua pequena empresa. Significaria trabalhar com arquitetos, empreiteiros, gerenciar uma equipe. Significaria reuniões, apresentações. Todas as coisas que ela evitava ativamente. Eu não posso. Ela deixou escapar. É grande demais para mim. Minha empresa tem apenas 2 pessoas. Eu lhe darei os recursos, a mão de obra, o equipamento. O que eu preciso é da sua mente e de suas mãos, insistiu Juliano. Não me diga que não pode. Eu vi você trabalhar. Você está apenas com medo. Suas palavras perfuraram diretamente suas inseguranças mais profundas. Ele a via por dentro. E isso era ao mesmo tempo aterrorizante e, estranhamente estimulante. Ninguém a desafiara assim desde a morte de seu pai. As pessoas só viam a garota tímida que preferia trabalhar sozinha em silêncio. Mas Juliano Carvalho vira outra coisa. Por que eu? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. O senhor poderia contratar qualquer firma de elétrica de ponta da cidade, porque as firmas de ponta instalarão o que sempre instalaram, respondeu ele. Elas o tornarão funcional, mas não o farão viver. Quando você estava consertando aquele lustre, vi que você não estava apenas consertando um circuito. Você o estava ouvindo. Você o entendeu. Eu preciso disso para este prédio. Ele fez uma pausa, seu olhar suavizando ligeiramente. Seu pai teria querido que você aceitasse este projeto. Isso a atingiu em cheio. Seu pai. Ele fora um sonhador, um verdadeiro artesão. Ele nunca teria recuado de um desafio como este, teria o abraçado. Ela deixara seu próprio medo manchar o legado dele, encolhendo a empresa deles em algo seguro e administrável. Elara olhou para o projeto novamente, mas desta vez não viu apenas desafios, viu possibilidades, imaginou lanternas de ferro forjado restauradas lançando um brilho quente em um corredor de azulejos. Pensou em fitas de LED sutis e escondidas acentuando molduras e tetos abobadados. Ela podia ver, podia fazer, mas significava trabalhar em estreita colaboração com Juliano Carvalho. Significava entrar em seu mundo de reuniões de alto risco e expectativas estratosféricas.
O pensamento fez seu estômago se contrair. Ela ergueu os olhos e encontrou seu olhar. Ele esperava, surpreendentemente paciente. Em seus olhos, ela não viu pena, apenas expectativa. Ele acreditava que ela poderia fazer isso, mesmo quando ela não acreditava. Preciso de tempo para pensar, disse ela, sua voz ainda hesitante. Você tem 24 horas, respondeu ele, sem um pingo de decepção. Meu escritório lhe enviará a proposta detalhada. Dê uma olhada. Mas, Elara, disse ele, sua voz baixando. Oportunidades como esta não aparecem com frequência. Não deixe o medo tomar a decisão por você. Elara assentiu, incapaz de falar. Pegou sua bolsa de ferramentas pela última vez, sentindo-a mais pesada do que nunca. E se dirigiu para a porta. Ao entrar no elevador, ainda podia sentir os olhos dele em suas costas. As portas de aço polido se fecharam, refletindo a imagem de uma garota pequena e sobrecarregada em uma encruzilhada que ela nunca ousara imaginar. O projeto do prédio antigo não era apenas um trabalho, era um desafio. Um convite para se tornar a pessoa que seu pai sempre soube que ela poderia ser. E a pessoa que Juliano Carvalho de alguma forma vira em uma única hora. A proposta chegou ao e-mail de Elara apenas 15 minutos depois que ela deixou a cobertura. Era detalhada, profissional e imensa. Os números no orçamento projetado a fizeram prender a respiração. Pelas próximas 24 horas, Elara mal dormiu. Espalhou os desenhos técnicos do edifício Winthrop pelo chão de sua pequena oficina, que ainda cheirava levemente ao fluxo de solda e óleo de máquina de seu pai. Estudou-os, fez anotações, esboçou ideias. O medo ainda estava lá. Uma corrente fria. Mas sobre ele, outra corrente começara a fluir. A empolgação de um artesão diante de uma obra-prima digna. Finalmente, na 23ª hora, com olheiras escuras sob os olhos, mas uma nova resolução no coração. Ela ligou para o escritório de Juliano e aceitou. A vida de Elara mudou quase da noite para o dia. Foi apresentada à equipe do projeto. Um grupo de arquitetos, engenheiros e designers de interiores perspicazes e confiantes. Na primeira reunião, sentiu-se como um rato jogado em uma cova de leões. Sentou-se silenciosamente na ponta da longa mesa, segurando seu caderno, enquanto todos os outros debatiam materiais e cronogramas com confiança ruidosa. O mais cético entre eles era Marcos, o gerente do projeto. Era um homem corpulento, de meia idade, com uma atitude presunçosa, acostumado a trabalhar com grandes empreiteiros. Olhou para Elara e sua empresa de 2 pessoas com desdém não disfarçado. Senhora Mendes, disse ele, em tom paternalista. A senhora entende a escala disso? Estamos falando de quilômetros de fiação, códigos de segurança rigorosos. Isso não é consertar um interruptor? Elara apenas assentiu, murmurando, eu entendo. Juliano, sentado na cabeceira da mesa, não interveio. Apenas observava, seus olhos cinzentos lendo todos na sala. Seu silêncio fez Elara se sentir ao mesmo tempo abandonada e estranhamente confiável. Era como se ele estivesse lhe dando o espaço para se provar. As semanas seguintes foram uma prova de fogo. Elara passava a maior parte de seus dias no canteiro de obras do Winthrop. Vagava pelos corredores empoeirados, tocando as paredes de tijolo frio, estudando a fiação antiga e decadente. Trabalhou diligentemente, criando um plano detalhado e meticuloso que mesclava segurança moderna com estética clássica. Mas toda vez que apresentava suas ideias em reuniões, era recebida com ceticismo de Marcos e indiferença dos outros. Sua voz ficava pequena, insegura, e suas ideias eram frequentemente descartadas. Numa tarde de terça-feira, tudo chegou ao clímax. Um grupo de investidores importantes do exterior estava visitando o local. Juliano estava fazendo uma apresentação sobre sua visão para o projeto. E esta apresentação poderia decidir o destino de milhões em financiamento. A equipe se reuniu no salão principal do antigo banco, que fora temporariamente limpo. Uma tela grande e um sistema de som haviam sido instalados. Elara ficou em um canto. Seu trabalho era garantir que a instalação elétrica temporária funcionasse sem problemas.
Ela a verificara 3 vezes. Tudo estava bem. Marcos passou por ela, dando-lhe um olhar de soslaio. É melhor que isso não dê problema, garota, murmurou ele. Juliano começou sua apresentação. Falou com carisma e paixão, pintando um quadro vívido do futuro do prédio. Os investidores ouviam atentamente, assentindo em aprovação. Tudo estava indo perfeitamente. E então, aconteceu, com um estalo suave e uma pequena faísca da caixa de disjuntores temporária, todo o salão mergulhou na escuridão. A tela apagou. O microfone silenciou, um silêncio atordoado se instalou, seguido por sussurros nervosos. Droga! Sibilou Marcos no escuro. Eu sabia que não podíamos confiar nela. Elara sentiu o sangue congelar em suas veias. O pânico subiu em seu peito. Este era seu pior pesadelo. Mas então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. A familiaridade da situação superou o medo. Este era seu domínio, uma queda de energia, um problema. Ela sabia o que fazer. Enquanto outros ainda se atrapalhavam na confusão, Elara agiu. Todos, fiquem parados. Sua voz soou, surpreendentemente clara e autoritária. Ninguém se mova. Pode haver um fio energizado. Ela ligou a potente lanterna de cabeça que usava, seu feixe cortando a escuridão. Moveu-se rapidamente em direção à caixa de disjuntores. Marcos, pegue minha caixa de ferramentas, comandou ela, e para sua própria surpresa, ele obedeceu. No feixe de sua luz, ela rapidamente avaliou a situação. Um rato roera um cabo principal, causando um curto. Foi um acidente aleatório, mas extremamente perigoso. Juliano, chamou ela, sua voz ainda calma. Fale com eles, mantenha-os calmos para não entrarem em pânico. Terei isso consertado em 5 minutos. Juliano, parado no escuro, ouviu apenas sua voz, mas ela continha uma certeza que o fez confiar nela instantaneamente. Começou a falar com os investidores em um tom tranquilizador, fazendo uma piada sobre o charme autêntico de um prédio histórico. Elara trabalhou com uma velocidade e precisão espantosas. Seus dedos, não mais trêmulos, moviam-se com perícia praticada. Cortou a seção danificada do cabo, descascou as novas pontas e as emendou com um conector seguro e isolado. Cada movimento era eficiente, sem um pingo de hesitação. Naquele momento, não havia a tímida Elara. Havia apenas uma especialista em completo controle. Ela verificou novamente a conexão. Depois acionou o disjuntor principal. A luz inundou o salão. A tela piscou e voltou à vida. O microfone deu um zumbido suave. Tudo funcionou novamente. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala, seguido por uma rodada espontânea de aplausos dos investidores, não pela apresentação, mas por ela. Elara ficou ali, respirando pesadamente, uma mancha de sujeira em sua bochecha. Ergueu os olhos e viu todos olhando para ela. Marcos olhou para ela com total incredulidade. Os arquitetos, os designers, olharam para ela com um respeito recém-descoberto. Mas o olhar que ela procurava era o de Juliano. Ele estava parado na frente e não estava olhando para os investidores ou para a tela. Estava olhando diretamente para ela. Em seu rosto havia um leve sorriso, não de alívio, mas de pura admiração. Era o olhar de alguém que apostara em um azarão e vira a aposta pagar espetacularmente. Ele lhe deu um leve e particular aceno de cabeça. Um gesto apenas entre os dois em uma sala lotada. Naquele apagão, Elara não apenas consertara um fio, ela encontrara sua voz, e no momento em que a luz voltou, ela percebeu que a admiração de Juliano por ela se transformara em algo muito mais. Não mais apenas por seu talento, mas pela força que ela nem sabia que possuía. Para celebrar a garantia do investimento e como um agradecimento indireto, Juliano organizou um gala de caridade da empresa em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. E ele convidou Elara. O convite não veio por um cartão formal, mas dele pessoalmente, após uma reunião do projeto. Quero que você esteja lá, dissera ele, seu tom não deixando espaço para recusa. Você faz parte da equipe, uma parte vital.
A ideia de uma sala cheia de pessoas ricas e poderosas, em trajes de gala, aterrorizava Elara. Seu guarda-roupa consistia em jeans, camisetas e jaquetas de trabalho. Eu não tenho nada para vestir, gaguejou ela. Uma desculpa fraca. Juliano pareceu ter antecipado isso. Minha assistente entrará em contato, disse ele simplesmente, antes de se afastar. No dia seguinte, uma caixa grande de uma boutique de luxo foi entregue no pequeno apartamento de Elara. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um vestido de noite da cor do céu da meia-noite, pouco antes do amanhecer. Era simples, porém elegante, com um corte sofisticado e lisonjeiro, e o tecido era macio como água corrente. Veio com um par de sapatos de salto prateados e uma pequena clutch. Não havia bilhete, mas Elara sabia de quem era. O gesto era ao mesmo tempo generoso e impositivo, deixando-a com uma mistura de gratidão e inquietação. Ele a estava empurrando para o seu mundo. Estivesse ela pronta ou não. Na noite do gala, Elara parou diante do espelho, mal se reconhecendo. Seu cabelo castanho estava preso em um coque elegante, revelando seu pescoço esguio e ombros nus. O vestido azul profundo caía perfeitamente, fazendo-a parecer mais alta, mais graciosa. Mas em seus olhos ainda havia a ansiedade da eletricista desacostumada com seda e saltos. Sentia-se como uma criança brincando de se vestir. Ao entrar no salão de baile cintilante, sua sensação de estar deslocada se intensificou. O salão era um brilho de lustres de cristal, música clássica e o zumbido de conversas. Mulheres em vestidos de grife e joias cintilantes, homens em smokings afiados. Elara sentiu como se todos os olhos estivessem nela, embora na realidade ninguém a notasse. Ela só queria encontrar um canto escuro e desaparecer, e então ela o viu. Juliano estava no meio de um grupo, parecendo impressionante em um smoking preto impecável. Ele sorria, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Parecia cansado, como se estivesse desempenhando um papel bem ensaiado. Seu olhar varreu a multidão e parou quando pousou nela. Por um momento, a máscara cansada em seu rosto desapareceu, substituída por um brilho de calor genuíno, de apreciação não disfarçada. Ele se desculpou educadamente de seu grupo e caminhou em sua direção. Elara, disse ele, sua voz um zumbido baixo. Você veio. Você está deslumbrante. Obrigada, sussurrou ela. O vestido é lindo. O senhor não precisava. Eu quis, respondeu ele. Entregou-lhe uma taça de champanhe. Tente relaxar. Você mereceu uma noite de folga. Mas relaxar era a última coisa que Elara conseguia fazer. Especialmente quando uma mulher alta e deslumbrante em um vestido vermelho flamejante se aproximou deles. Tinha cabelos loiros e lisos e um sorriso afiado como uma navalha. Juliano, querido, arrulhou ela, colocando uma mão possessiva em seu braço. Estive te procurando por toda parte. Ela olhou para Elara, seus olhos percorrendo-a da cabeça aos pés em um olhar frio e avaliador. E esta é... Verônica, esta é Elara Mendes, apresentou Juliano, sua voz tornando-se um pouco mais formal. A Elara é a engenheira-chefe do projeto de iluminação do Winthrop. Elara, esta é Verônica Ferraz. Verônica Ferraz, a filha do maior concorrente de Juliano. Elara lera sobre ela nas colunas sociais. Oh, uma engenheira, disse Verônica, erguendo uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Que pitoresco. Tenho certeza que é muito gratificante consertar coisas quebradas. A condescendência em sua voz era palpável. Elara sentiu-se encolher, conseguiu apenas assentir. A Elara faz mais do que consertar coisas quebradas, disse Juliano, uma leve ponta em sua voz. Ela é uma artista. A visão dela será a alma do prédio. A defesa de Juliano pareceu surpreender e irritar ligeiramente Verônica. Ela forçou uma risada. Claro, enfim, Juliano, meu pai quer ter uma palavra com você sobre interesses mútuos. Você sabe, enquanto Verônica levava Juliano embora, ela lançou um olhar triunfante e de aviso para Elara.
Elara ficou sozinha na multidão, sentindo-se ainda mais isolada do que quando chegara. Era uma estranha, uma anomalia neste mundo perfeitamente curado. O lindo vestido azul de repente pareceu um traje emprestado. Mais tarde, tentando encontrar o caminho para um terraço para tomar um ar, Elara por acaso passou por um nicho isolado. Ouviu a voz de Verônica, não mais doce, mas afiada com veneno. Ias, é ridículo, Juliano. Uma pequena eletricista? Você está se rebaixando? Ou este é um de seus novos projetos de caridade? Elara congelou, o coração se apertando. Não ouviu a resposta de Juliano, mas não precisava. Virou-se e caminhou rapidamente pela multidão, não mais se importando com quem havia. Lágrimas começaram a borrar as luzes de cristal. Encontrou uma porta que levava a uma varanda deserta. O ar fresco da noite foi um alívio contra sua pele quente. Ficou ali, olhando para o rio de tráfego abaixo, sentindo que o abismo entre seu mundo e o dele nunca fora tão grande. Eu estava te procurando. A voz de Juliano veio de trás dela. Elara não se virou. Acho que devo ir para casa, disse ela, tentando evitar que sua voz tremesse. Ele veio para ficar ao seu lado, não muito perto, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença. Não se importe com a Verônica, disse ele suavemente. Ela é sempre assim. Ela estava certa, respondeu Elara, sua voz quebrando. Eu não pertenço a este lugar. Juliano ficou em silêncio por um momento. Nem eu, disse ele, uma confissão surpreendente. Elara se virou para olhá-lo. Na penumbra do luar, a persona do CEO poderoso parecia ter se derretido. Tudo o que ela via era um homem que parecia profundamente solitário em meio ao glamour que ele criara. Tudo isso. Ele gesticulou de volta para o salão de baile cintilante. É apenas parte do trabalho. Um jogo. Às vezes, sinto que é mais falso do que um circuito defeituoso. Naquele instante, Elara não viu um CEO frio, mas uma pessoa tão vulnerável, tão mascarada, quanto ela. Seu vestido azul e o smoking dele de repente pareceram o mesmo, trajes para papéis nos quais eles não estavam inteiramente confortáveis. E naquele momento inesperado de sentimento compartilhado, uma nova, frágil, mas real conexão se formou entre eles. Venha comigo, disse Juliano de repente, uma urgência silenciosa em sua voz. Ele não esperou por sua resposta, apenas começou a andar, e Elara, por razões que não conseguia explicar, o seguiu. Eles não voltaram para o salão de baile. Em vez disso, Juliano a conduziu por uma série de corredores de serviço, desceu por um elevador privativo e saiu para o estacionamento. Ele se afastou do hotel, deixando as luzes e a música para trás. Dirigiram em silêncio pelas ruas cintilantes da cidade. Elara não perguntou para onde estavam indo. Uma estranha confiança nascera entre eles naquela varanda. Finalmente, o carro parou. Elara olhou para fora e percebeu que estavam em frente ao edifício Winthrop. A velha estrutura se erguia silenciosa e majestosa sob o luar. Juliano desligou o motor e uma quietude confortável se instalou sobre eles. Um silêncio muito mais fácil do que o de sua cobertura. Eu venho aqui à noite às vezes, disse Juliano, quebrando a quietude. Quando não há trabalhadores, nem barulho, apenas o prédio e suas histórias. Ele saiu do carro e Elara o seguiu. Ele a conduziu por uma entrada lateral e subiu uma escada de serviço empoeirada. Os saltos de Elara batiam no concreto, um som estranho. No topo, eles empurraram uma pesada porta de metal e saíram. Estavam no telhado. O vento noturno era fresco, carregando o ar limpo da cidade adormecida. Dali, podiam ver todo o horizonte. Os arranha-céus cintilantes como tochas gigantes, e no centro de tudo, uma caixa brilhante e distante. Estava o salão de baile que acabaram de deixar. É mais fácil respirar aqui em cima, disse Elara suavemente, caminhando para o parapeito. É, concordou Juliano. Parado a alguns metros de distância, ele tirara o paletó e afrouxara a gravata. Sob o luar, ele parecia mais jovem, menos sobrecarregado. Meu pai teria odiado este projeto, disse ele, sua voz distante. Elara ficou surpresa. Por quê?
É um projeto maravilhoso. Ele era um pragmático, explicou Juliano. Sempre se tratava de lucro, eficiência, construir novo e mais rápido. Ele teria dito que tentar salvar esta velha pilha de tijolos era um sentimentalismo bobo. Ele deu um sorriso triste. Ele construiu este império do nada. Era duro, nunca olhava para trás e esperava que eu fosse o mesmo. Elara podia ouvir o peso de anos de expectativa em sua voz. Mas você não é como ele, disse ela em voz baixa. Juliano se virou para olhá-la, seu olhar inquisitivo sob o luar. Como você sabe? Porque alguém que só se importasse com lucro nunca veria a beleza em um lustre antigo. Ou o potencial em um prédio esquecido, respondeu ela. Ou em uma eletricista tímida. Um longo silêncio se estendeu entre eles, mas este não era constrangedor. Estava cheio de coisas não ditas. Quando eu era criança, continuou Juliano, sua voz baixa, eu queria ser arquiteto. Adorava desenhar. Adorava prédios antigos. As histórias que contavam. Meu pai encontrou meu caderno de esboços e o jogou fora. Ele disse que os carvalhos não desenham. Os carvalhos constroem. Ele apontou para uma cicatriz tênue logo acima da sobrancelha. Consegui isso tentando escalar uma cerca para entrar em um velho teatro que estava prestes a ser demolido. Meu pai não falou comigo por um mês. Ele disse que era um sinal de fraqueza. Elara ouvia, seu coração doendo pelo menino que nunca conhecera. Pela primeira vez, ela viu as rachaduras em sua fachada perfeita. As cicatrizes que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder poderia esconder. Ele não era um CEO frio. Era um homem que passara a vida tentando corresponder às expectativas de outra pessoa, enterrando quem ele realmente era. Meu pai era o oposto. Elara se viu compartilhando. Ele era um artista, mas um péssimo homem de negócios. Aceitava trabalhos não lucrativos só porque tinham alma. Ele me ensinou a ouvir uma casa, a sentir a corrente como se fosse uma coisa viva. Ela agarrou o parapeito. Quando ele morreu, a empresa estava quase falida. Fiquei com tanto medo. Então escolhi os trabalhos seguros, os pequenos contratos. Tinha medo de falhar, de manchar seu legado se tentasse fazer algo grande. Ela respirou fundo. Fiquei com tanta raiva de você por me desafiar a aceitar este projeto. Mas também fiquei grata. Porque você viu algo em mim que eu havia tentado enterrar. Sob a lua, eles não eram mais um CEO e sua funcionária. Eram duas pessoas, carregando suas próprias cicatrizes, seus próprios fardos do passado. Eles mostraram um ao outro as partes mais vulneráveis de si mesmos, as partes que escondiam do mundo. Juliano se aproximou. O espaço entre eles agora de apenas centímetros. Ele ergueu a mão, seus dedos roçando gentilmente sua bochecha, afastando uma mecha de cabelo que o vento soltara. Seu toque foi leve, mas enviou um choque de eletricidade através dela. Elara, sussurrou ele. Seu nome uma oração em seus lábios. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando ao luar. Podia ver o anseio em seu olhar, um anseio que espelhava o seu. Ele abaixou a cabeça lentamente e Elara fechou os olhos. Seu coração um tambor frenético contra suas costelas. Seus lábios estavam a um sopro de distância. O mundo pareceu desaparecer, deixando apenas os dois no telhado, sob a lua, prestes a fechar a distância final que os separara por tanto tempo. O vínculo entre eles, tecido de circuitos e prédios antigos e segredos compartilhados, estava finalmente prestes a encontrar sua conexão. Mas o beijo nunca aconteceu, exatamente quando seus lábios estavam prestes a se encontrar. O som estridente de um alarme de segurança vindo de baixo do prédio irrompeu de repente, rasgando a noite silenciosa. Ambos pularam para trás, o feitiço quebrado. Juliano pegou seu telefone, seu rosto instantaneamente revertendo a sua máscara severa habitual. Minha segurança, disse ele secamente ao telefone. Sim, sou eu. Cancele. Alarme falso. Ele desligou, atenção de volta no ar. Sistema novo. Alguém deve ter acionado um sensor de movimento. O momento de intimidade se fora, substituído por uma rigidez constrangedora. Desceram juntos, o silêncio na volta muito mais pesado do que antes.
Quando Juliano deixou Elara em seu prédio, ele apenas disse: "Boa noite, Elara", e foi embora, deixando-a com um sentimento vazio e um coração profundamente confuso. Nos dias seguintes, as coisas se tornaram tensamente profissionais. Juliano manteve distância, comunicando-se com ela principalmente por e-mail ou através de Marcos. Elara, por sua vez, se retraiu, enterrando seus sentimentos em seu trabalho. Concentrou-se em concluir a fiação principal do primeiro andar do edifício Winthrop, um trabalho complexo que exigia precisão absoluta. Ela e sua pequena equipe trabalharam dia e noite e, finalmente, tudo estava pronto para a primeira inspeção de segurança oficial. Esta inspeção era crucial, seria a prova de que os métodos de Elara eram seguros e eficazes. No dia da inspeção, o inspetor de segurança da cidade chegou. Marcos o seguiu de perto, com uma expressão preocupada no rosto. Juliano também estava lá, parado em um canto, observando silenciosamente. Elara os conduziu pelo sistema, explicando suas escolhas de design, sua confiança profissional restaurada. Tudo parecia perfeito. Mas quando o inspetor abriu um painel de controle principal, ele franziu a testa. "Senhora Mendes", disse ele, sua voz grave. "O que é isto?" Ele apontou para um emaranhado de fios atrás do painel. Vários conduítes principais haviam sido cortados desleixadamente e reconectados com fita isolante barata. Era uma violação de segurança grave. Um erro de novato que nem mesmo um aprendiz cometeria. Não era apenas desleixado, era incrivelmente perigoso. Elara congelou. "Isso é impossível", sussurrou ela, aproximando-se para ver. Era o trabalho dela, mas fora sabotado. "Isto não foi meu trabalho." "Parece seu trabalho para mim", interveio Marcos imediatamente, sua voz uma mistura de pânico e justificação. "Eu avisei a todos sobre isso. Ela está além de suas capacidades." "Eu não fiz isso", gritou Elara, o desespero se insinuando em sua voz. "Alguém adulterou." O inspetor balançou a cabeça. "Não me importa quem fez. Seu nome está no projeto. Esta é sua responsabilidade. Terei que reprovar esta inspeção. O projeto está suspenso até que uma investigação completa seja conduzida. E sua licença, senhora Mendes, estará sob revisão." O mundo de Elara desmoronou. Uma inspeção reprovada não apenas paralisaria o projeto. Poderia arruinar sua carreira, destruir a empresa que seu pai lhe deixara. Todos os olhos estavam nela, cheios de suspeita e decepção. Ela olhou para Juliano, procurando por um pingo de esperança, um lampejo de confiança. Mas o rosto dele era como pedra. Ele olhou para os fios cortados, depois para ela, e em seus olhos cinzentos, ela não viu nenhum apoio. Viu a fria decepção de um CEO cujo projeto multimilionário agora estava em perigo. "Juliano", ela suplicou, "por favor, acredite em mim." "Preciso falar com você no meu escritório", disse ele, sua voz plana e sem emoção, e se afastou. No escritório temporário do local, o silêncio era sufocante. "Explique", disse Juliano, não olhando para ela, mas para a janela em direção ao seu prédio. "Eu já lhe disse, eu não fiz isso", disse Elara, sua voz trêmula, mas firme. "Alguém fez isso depois que minha equipe terminou ontem à noite. O Marcos foi o último a sair. Ele tem as chaves. Você está culpando meu gerente de projeto?" Juliano se virou, uma carranca afiada vincando sua testa. "O Marcos pode ser um idiota, mas é um profissional. Ele nunca faria algo tão amador." "Esse é o ponto, é muito amador, muito óbvio", contrapôs Elara. "Foi projetado para parecer meu erro, o erro de alguém que supostamente está além de suas capacidades. As evidências estão contra você, Elara", disse Juliano, sua voz cansada. "O conselho está gritando. Os advogados estão me aconselhando a rescindir seu contrato imediatamente para limitar a responsabilidade." O coração de Elara se partiu. Ele não acreditava nela. Depois de tudo, depois da noite no telhado, ele ainda a via através das lentes de um CEO. "Então, o que você vai fazer?" perguntou ela, sua voz mal audível. Juliano a encarou por um longo momento, uma batalha interna se desenrolando em seus olhos.
Viu a garota diante dele, pequena e trêmula, mas com um fogo desafiador nos olhos. Lembrou-se de seu foco consertando o lustre, sua calma durante o apagão, o jeito como ela compartilhou seus medos sob a lua. Eu não sei, ele finalmente admitiu. E a incerteza em sua voz era mais dolorosa do que uma acusação. Foi quando Elara entendeu. Ela não podia esperar que outra pessoa a salvasse. Não podia ser a garota tímida esperando que alguém acreditasse nela. Tinha que encontrar a verdade sozinha. O legado de seu pai, sua reputação e talvez até seu coração dependiam disso. Se você não vai acreditar em mim, então eu mesma vou provar, disse ela, sua voz recuperando o aço. Um interruptor virou dentro dela. O medo fora substituído por raiva e determinação. Preciso de acesso às filmagens de segurança da noite passada. Ela não estava mais suplicando. Estava exigindo. E naquele momento, a garota tímida desapareceu, substituída por uma mulher lutando por sua verdade. Juliano olhou para ela, surpreso com a mudança repentina. Esta não era a garota que ele conhecera em sua cobertura. Esta era a pessoa que comandara a escuridão no grande salão. E talvez, apenas talvez, ela estivesse dizendo a verdade. Juliano, embora hesitante, concordou. Levou Elara para a sala de segurança. Um pequeno espaço sem janelas cheio de monitores, juntos. Eles revisaram as filmagens da noite anterior, hora por hora. Observaram a equipe de Elara trabalhar meticulosamente, terminar o painel e sair por volta das 22 horas. Então, silêncio no local. Por volta da meia-noite, uma figura apareceu no corredor. Era Marcos. Como Elara dissera, ele foi o último a estar lá. Ele caminhou em direção ao painel, mas a área em si estava fora da linha de visão da câmera mais próxima. Ele ficou lá por cerca de 15 minutos, depois saiu. Era inconclusivo. Viu? Disse Juliano, com uma nota de fadiga na voz. Não há provas. Ainda não, disse Elara, seus olhos grudados na tela. Volte para quando ele está saindo. Eles assistiram novamente. Marcos saiu do ponto cego. Olhou ao redor nervosamente e depois se afastou rapidamente. Pare! Gritou Elara. Dê zoom na mão esquerda dele. Juliano ampliou a imagem. Por um breve segundo, enquanto Marcos passava por um trecho de luz, algo brilhou em sua mão. Um pequeno arranhão vermelho e fresco. O arranhão, disse Elara, seu coração acelerado. Quando ele cortou os fios, deve ter se cortado. As bordas do painel de metal são afiadas. Era um detalhe minúsculo, quase nada, mas era tudo o que ela tinha. No dia seguinte, Juliano convocou uma reunião de emergência. Marcos, o inspetor de segurança e alguns membros do conselho estavam presentes. O ar na sala estava denso de tensão. Marcos começou repetindo suas acusações, enfatizando a inexperiência de Elara. Elara ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela se levantou. Sr. Daz, Marcos, disse ela, sua voz clara e firme. O senhor poderia, por favor, nos mostrar sua mão esquerda? Marcos congelou, um lampejo de pânico em seus olhos. O quê? Por que eu faria isso? Isso é ridículo. Apenas nos mostre sua mão, disse Juliano. Sua voz fria. Desta vez, ele estava do lado dela, relutantemente. Marcos ergueu a mão esquerda, e lá, nas costas de sua mão, havia um arranhão fresco e com casca. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. É apenas um arranhão, gaguejou Marcos. Fiz em casa. Sério? Disse Elara, tirando um pequeno saco plástico de evidências. Porque eu voltei ao painel esta manhã e encontrei isto. Ela esvaziou o conteúdo sobre a mesa. Um pedaço de fita isolante barata e algumas gotas de sangue seco em uma borda de metal afiada. Tenho certeza que um simples teste de DNA pode confirmar de quem é. O rosto de Marcos ficou branco. Ele estava encurralado, sob pressão. Confessou tudo. Estava com ciúmes da confiança que Juliano depositara em Elara e temia que o sucesso dela eclipsasse seu próprio papel. Ele sabotara o trabalho dela, na esperança de fazê-la ser demitida. Depois que Marcos foi escoltado para fora, a sala se esvaziou lentamente.
deixando apenas Elara e Juliano. O alívio inundou Elara, mas estava misturado com uma profunda exaustão. Você acreditou em mim, disse ela suavemente, sem olhá-lo. Sinto muito por ter duvidado de você, mesmo que por um segundo, disse Juliano, sua voz cheia de remorso. O conselho, os advogados. Deixei as vozes deles abafarem meu próprio instinto. Mas quando você se levantou e lutou, você me lembrou da pessoa que vi naquela escada, alguém que nunca recua diante de um desafio. Ele se aproximou dela. Você fez mais do que provar sua inocência. Elara, você encontrou sua voz. Você mostrou a todos quem você realmente é. Naquela noite, Juliano ligou para ela. Você pode vir à minha cobertura? Perguntou ele. Há algo que quero te mostrar? Com alguma hesitação, Elara concordou. Quando entrou no apartamento, encontrou-o parado na sala de estar. Mas algo estava diferente. A complexa e cristalina Cassiopeia se fora. Em seu lugar, pendurado no teto, havia uma luminária completamente nova. Era feita de cobre recuperado e vidro reciclado, moldada no que parecia ser galhos de árvores entrelaçados. Dentro de cada galho havia lâmpadas Edison Vintage, lançando uma luz quente e convidativa que suavizava toda a sala, tornando-a acolhedora. Era moderna, mas clássica, uma mistura perfeita de tecnologia e alma. Parecia algo que seu pai teria projetado. Parecia algo que ela teria criado. O que você acha? Perguntou Juliano, um toque de nervosismo em sua voz. É lindo, sussurrou Elara, hipnotizada. Mas o que aconteceu com a antiga? Era fria e perfeita, disse Juliano, como minha vida costumava ser. Não é o que eu preciso mais. Ele caminhou para o lado dela, a luz quente da nova escultura iluminando seus rostos. Eu preciso de calor. Preciso de autenticidade. Preciso do tipo de luz que só você pode trazer. Ele pegou sua mão gentilmente. Elara Mendes, disse ele, sua voz grave e cheia de emoção. Você não consertou apenas minhas luzes. Você consertou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava quebrado. Ele olhou fundo em seus olhos e, desta vez, não havia nada para detê-los. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo que não continha hesitação, apenas certeza e a promessa de um futuro brilhante. Parada sob a luz que ele fizera em sua homenagem, Elara finalmente entendeu. Juliano Carvalho não era apenas seu cliente ou seu chefe, ele era sua própria luz, aquele que vira a dela mesmo quando estava escondida, e que lhe dera a coragem de brilhar intensamente por si mesma. Coda, às vezes, construímos muros ao nosso redor tão altos, não para manter os outros do lado de fora, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-los. A história de Elara e Juliano não é apenas uma história de amor, é um lembrete de que as conexões mais verdadeiras são frequentemente encontradas nos lugares mais improváveis. Entre as pessoas mais aparentemente diferentes, a luz vem de muitas formas. Há a luz ofuscante do sucesso e da ambição, que pode ser cegante. Mas há também o brilho suave e constante da bondade, da confiança, de ver o verdadeiro valor em outra pessoa. Esse é o tipo de luz que não pode ser fabricada por nenhuma lâmpada ou circuito. Vem de dentro. Cada um de nós carrega nossas próprias cicatrizes, nossos próprios medos, os projetos inacabados de nossas almas. Podemos tentar escondê-los atrás de fachadas perfeitas ou nos refugiar em cantos pequenos e seguros. Mas talvez o que realmente precisamos não seja a perfeição, mas alguém corajoso o suficiente para olhar para nossas partes incompletas e dizer: eu te vejo, e você é magnífica. Talvez, no final, o objetivo não seja consertar tudo sozinhos. É encontrar aquele que segurará sua mão no escuro e esperará com você até que a luz volte a acender. Obrigado por dedicar seu tempo a esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.